O Gear 5 é aquele tipo de transformação que, na primeira vez que você vê, você fica meio dividido. Uma parte de você pensa que aquilo é simplesmente o Oda pirando completamente, e a outra parte sente que tem algo mais profundo acontecendo ali. E é justamente isso que eu quero conversar hoje, o verdadeiro significado do Gear 5. Porque, diferente do que muita gente acha, ele não é só o modo palhaço do Luffy, não é só comédia exagerada e muito menos é um power-up aleatório jogado no final da história. O Gear 5 é literalmente o coração de One Piece aberto na sua frente. Então bora destrinchar tudo isso com calma. Para começar, o Gear 5 surge no momento em que a história inteira muda de tom. Do nada, o mangá deixa claro que existe uma verdade escondida sobre o mundo, sobre as frutas, sobre Joy Boy e a história apagada. E o Luffy acordar como Nika não é só uma transformação legal, é o ponto onde o protagonista se conecta diretamente com o passado que foi enterrado. A gente sempre ouviu que o Luffy é o homem que carrega o legado dos piratas. Mas no Gear 5 isso vira algo literal. Ele se torna o sucessor do maior símbolo de liberdade que já existiu no mundo de One Piece. Mas vamos por partes. O que o Oda sempre fez com o Luffy? Ele sempre mostrou que o Luffy é um personagem guiado por uma coisa muito simples: liberdade. O cara faz o que quer, segue quem quer, ajuda quem quer, não liga para regras e não deixa ninguém dizer o que ele deve ser. E no Gear 5 isso se transforma na forma final dessa filosofia. O Gear 5 é a liberdade em estado puro. É o corpo do Luffy ignorando as leis da física, ignorando a lógica, ignorando tudo que tenta limitar ele. Ele literalmente luta como quer, do jeito mais idiota possível, porque ninguém mais pode dizer para ele como as coisas devem funcionar. E é por isso que essa forma parece absurda. Porque o mundo de One Piece é um mundo todo travado, cheio de controle. Governo mundial, marinha, tenryubitos, regras, proibições, censura, história apagada. Tudo nesse universo é feito para tirar a liberdade das pessoas. Então o protagonista final da história não podia ser só um cara forte. Tinha que ser o oposto dessas correntes. O Gear 5 é o caos que surge dentro de um sistema construído para manter todo mundo quieto. Muita gente fala que o Gear 5 tira a seriedade do Luffy. Mas, sinceramente, isso é quase o contrário. O Oda sempre usou o humor para expressar o espírito do personagem. Desde o East Blue ele já esticava o pescoço de formas absurdas, tomava porrada e virava um desenho animado, explodia coisas de jeitos cartunescos. Só que, naquela época, isso era limitado ao corpo de borracha. O Gear 5 é esse mesmo estilo elevado ao extremo. Ele não mudou o personagem, ele só deixou o Luffy ser o que ele sempre foi, sem nenhum limite. E isso conecta diretamente com o Joy Boy, porque o Joy Boy também era um símbolo de esperança, riso e liberdade no mundo sombrio. E o pensamento do Oda sempre foi esse: a luz só existe se alguém mantiver ela acesa. E o riso é uma forma de resistência. O Gear 5 é o riso que desafia o mundo inteiro feito para te oprimir. E quando você olha por esse ângulo, faz total sentido essa forma parecer tão solta, tão desenfreada, tão diferente de tudo que a gente viu antes. Outra coisa importante: o Gear 5 não é só conceito, ele também muda o jeito que o Luffy luta. Na verdade, ele luta do jeito mais puro possível, usando a imaginação. Ele cria do nada, ele molda o ambiente, ele transforma o inimigo em desenho, ele vira gigante, vira sanfoninha, vira o que vier na cabeça. Ele não depende de técnica, não depende de estilos de luta, não depende nem de uma regra clara. Ele depende da criatividade. E isso casa perfeitamente com o fato da fruta dele ser literalmente a fruta mais absurda do mundo, despertar a imaginação como realidade. E tem mais algo que quase ninguém comenta: o Gear 5 é o anti-shonen. Porque normalmente, quando o protagonista alcança a forma final, é um negócio sério, sombrio, dramático, cheio de aura, pressão, tensão. Já o Luffy começa a rir, debocha da cara do inimigo e transforma a luta em uma brincadeira. Isso é genial porque vai na contramão do que todo mundo espera. E é justamente por isso que o Gear 5 marcou tanto. Ele quebra o padrão emocional de como você deveria reagir ao poder final de um herói. Mas para mim, o verdadeiro significado do Gear 5 é esse aqui. Ele revela que, no fim das contas, One Piece nunca foi sobre luta. Sempre foi sobre espírito. Sobre quebrar o ciclo que mantém o mundo triste. Sobre desafiar a lógica de um governo que quer dizer como as pessoas devem viver. Sobre resgatar a liberdade que foi roubada nas sombras. Quando Luffy desperta o Gear 5, não é só um power-up. É o próprio mundo tentando despertar também. E é por isso que a reação das pessoas sempre é tão forte. É um riso que se espalha, um riso que inspira. E pensa comigo,
Em quase todos os momentos em que o Luffy muda a história do mundo, tem alguém rindo, tem alguém chorando de alívio, tem alguém sendo libertado. Quando ele derrota o Crocodile, derruba o Arlong Park, enfrenta o Enel, destrói o Tenryubito, invade a marinha para salvar o Ace. Em todos esses momentos, o impacto dele não é só físico, é emocional. O mundo fica mais leve quando Luffy vence. E o Gear 5 é justamente a forma que simboliza esse alívio extremo. É o riso que vence o desespero. E outro detalhe, o Gear 5 não é feito para ser o ápice visual da história. Ele é feito para ser o ápice temático. É a virada onde o Oda deixa claro que a batalha final do Luffy não é só contra um inimigo físico, mas contra a própria estrutura desse mundo podre. E é por isso que dá para sentir que tem algo maior chegando, como se a própria história estivesse se preparando para mudar completamente de clima. Agora, tem uma última coisa que eu acho que é o ponto mais importante do Gear 5. Quando Luffy ativa essa forma, o Oda basicamente responde a pergunta que todo mundo fazia desde o começo da obra. Qual é o verdadeiro poder do Luffy? E a resposta é simples. O poder dele é fazer com que todo mundo ao redor dele encontre força para viver. O Gear 5 não mostra o Luffy sendo um deus. Mostra ele sendo o mesmo cara de sempre, mas amplificado ao máximo. Ele continua protegendo os amigos, continua sendo zoeiro, continua acreditando em cada pessoa que ele encontra pelo caminho. O que muda é que agora o mundo finalmente reconhece que esse espírito tem um peso histórico enorme. É por isso que o Gear 5 não existe só para derrotar inimigos. Ele existe para ser um símbolo. E símbolos são mais fortes do que qualquer soco. O verdadeiro significado do Gear 5 é esse: liberdade absoluta. Riso como resistência. A personificação da luta contra tudo que tenta controlar o mundo. A prova de que o sonho do Luffy não é só encontrar o One Piece. É liberar o mundo inteiro do peso que ele carrega há 800 anos. O Gear 5 é a forma final da esperança que o Joy Boy deixou para trás, esperando alguém que tivesse coragem de rir das correntes que todo mundo achava impossíveis de quebrar. E no fim das contas, essa é a essência do Luffy. Ele é o cara que ri enquanto enfrenta o impossível. E agora, com o Gear 5, ele virou justamente isso, o impossível que ri. E se você curte saber essas histórias curiosas do mundo dos animes, já segue o canal Mente Shonen para mais vídeos assim. Aqui, a gente explora o lado escondido dos animes que marcaram gerações.